folks, how are you? And welcome to this class. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje nós vamos abordar uma das três estruturas que nós falamos no vídeo anterior. Lembram-se? Se você não assistiu o vídeo anterior que eu falei das estruturas, é legal você procurar no canal aqui, dar uma olhada nos últimos vídeos. Eu falei sobre as estruturas do idioma. Todo e qualquer idioma que eu vou estudar, todo idioma que a gente vai estudar, que a gente vai aprender, tem três estruturas: presente, passado e futuro. E foi assim que eu me desenvolvi no idioma inglês, entendendo essas três estruturas. A gente chama isso de constantes, porque todo e qualquer idioma você vai falar alguma coisa no presente. Eu faço isso, eu estou bem, ela está com fome, eu durmo bem toda noite. Isso tudo no presente. Percebe que tudo que eu falei aqui é no presente? Eu não falei nada no passado. Eu dormi, eu estudei, eu entendi, tudo passado. Então a gente não vai abordar nesse vídeo. A gente vai fazer um vídeo ou dois vídeos, se for o caso, ou duas aulas, para cada tempo, presente, passado e futuro. Então essa é a forma que a gente vai abordar o idioma essa semana. Esse vídeo é dedicado ao presente. Tudo que você quer expressar no presente em inglês, você vai usar essa estrutura que a gente vai trabalhar com ela aqui. Então, na estrutura do presente, em inglês, no idioma inglês, é importante você entender que você vai precisar usar o que eu chamo de sinalizador. Eu não gosto de usar nomes complexos, acadêmicos, porque isso só confunde a cabeça do aluno. Então você vai perceber que a minha linguagem é a linguagem mais infantil possível, quando se trata de explicar uma estrutura do idioma. Então eu entendo isso daqui como um sinalizador, é a forma que eu assimilei rapidamente, é um sinalizador de presente. Por isso que eu preciso do do ou do does. E quando eu utilizo do ou does? Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Você precisa do do ou do does, por exemplo, quando você faz pergunta. A pergunta em inglês, nós já vimos que em inglês existe essa inversão, ou seja, você precisa deslocar um sinalizador aqui de presente para uma posição, aqui ó, para essa posição, uma posição antes das pessoas, né? Você precisa deslocar o seu sinalizador do tempo para a posição de pergunta, quando você quer perguntar naquele tempo verbal. Por exemplo, você gosta de música? Se eu quiser perguntar isso em inglês, eu preciso do verbo gostar. É claro que quanto mais verbo você sabe, mais fácil a comunicação no idioma. Então, você tem que se alimentar de verbos mesmo. Quanto mais verbos você tiver, mais você consegue praticar essa estrutura aqui. Vamos colocar alguns verbos aqui? Vamos encher de verbos aqui nessa posição? Vamos colocar? Como que é o verbo gostar? Vamos colocar o verbo gostar, que ele é muito usado. Like, verbo gostar. Como que é o verbo, por exemplo, viajar? É o verbo travel. Eu estou colocando a posição do verbo aqui, você vai entender por quê. Como que é o verbo entender? Understand. Como que é o verbo fazer? Fazer é o verbo do. Mas tem também um outro, né? Que é o make. Aí eu já explico a diferença. Tem o verbo do e o verbo make, que são o verbo fazer. Dependendo da situação, você vai usar um ou outro. Que outro verbo? Verbo querer. Want. Verbo querer. Ou seja, existem infinitos verbos. Você pode conhecer mais verbos em dicionário, no Google. Quanto mais verbos você tem, mais você consegue alimentar essa estrutura aqui e consegue se comunicar se você entender a lógica do idioma. Existe uma lógica, vocês vão ver. A lógica do idioma. Lógica do idioma. Precisa primeiro entender que o idioma, cada idioma tem as suas peculiaridades, ou seja, cada idioma tem alguma característica única. E esse idioma inglês, o qual nós estamos estudando aqui, ele tem essa peculiaridade. Qual é?
de quando eu me referir à terceira pessoa, né? Terceira pessoa, ele, ela para objetos, coisas, seres inanimados ou coisas abstratas, né? Enfim, aqui é a terceira pessoa. Eu vou pensar em quê? Vou pensar no sinalizador does. Se não for o caso de utilizar o sinalizador does no presente, a gente está falando de presente, eu tenho que fazer o quê? Na terceira pessoa, quando eu faço uma afirmação, uma declaração, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar o plural, o S. Mas essa coisa de colocar um S no verbo, né, não é algo que você precisa entender com a lógica, tá? Não é algo lógico, é algo que tem a ver com a história do idioma. Quando se falava em uma terceira pessoa, era uma forma de respeito colocar esse S aqui. Então, por exemplo, se eu disser ele gosta, eu digo he likes. Se eu disser ela viaja, she travels. Se eu disser ela faz, she does. Aí o S é acrescentado ao do, mas como ele terminado com a letra O, precede consoante, eu vou falar does. Vou acrescentar aqui, ó. Does. She does. Se fosse ela prepara, ela faz uma comida, um sanduíche, aí eu vou dizer she makes. Aí você percebe que o do é o verbo fazer para alguma coisa mecânica, alguma coisa que é repetitiva e não envolve elaboração, criação. E o verbo make, fazer também, os dois significam fazer, tem a ver com preparar, criar, alguma coisa que envolve criatividade, elaboração. Então, uma forma rápida de explicar a diferença dos dois verbos fazer em inglês, tá? Aí nós temos aqui o verbo querer. Se eu falo ele quer, he wants. Então, quando eu declaro, não estou negando, nem perguntando, quando eu faço uma declaração, uma afirmação, eu acrescento o plural na terceira pessoa apenas como uma forma de respeito. Então, por isso que nós acrescentamos no he, she, it, esse S aqui. Agora, e quando for negativo? Negativo. Quando é negativo, você tem que acrescentar o quê? Tem que colocar a partícula negativa. Qual é a partícula negativa em inglês? Qual que é a partícula negativa em inglês? Coloca aqui, ó. Not. Not é a partícula negativa em inglês. Então, se eu disser ela não gosta ou ele não gosta, eu primeiro preciso usar o sinalizador. Olha lá. He does not. Então é como se colocasse o not aqui, ó. Posso tirar o O, ou a letra O, e falar doesn't. She doesn't, he doesn't. Então ele não gosta. He doesn't like. Se for ela, she doesn't like. Ela não gosta. Então percebe? Na negativa eu preciso do sinalizador. No caso do he, she, it, o sinalizador é o does. Eu preciso desse sinalizador aqui na negativa. Afirmativa. Então você pensa assim, realmente tem que assimilar isso. Quando eu falo de afirmativo no presente, eu preciso desses dois sinalizadores na negativa ou na pergunta. Somente que a pergunta você tem que trazer eles para cá, ó, para essa posição aqui, né? Então se eu disser assim, ele gosta, só isso, ele gosta. Esse does é o sinalizador para he, she, it. Vou trazer porque é pergunta. Does he like? Ele gosta. Estou tentando fazer uma forma lógica, uma forma que você compreenda por que a estrutura do idioma no presente funciona dessa forma. Então olha só. Does he like? Ele gosta. Does she like? Ela gosta. Se fosse um animalzinho selvagem, does it like? Né? Se fosse um animal comendo uma banana, does it like bananas? Então, does it. Esse it, a gente fala assim, animal selvagem, objeto, porque quando se trata de pet,
que tem uma conotação, um vínculo emocional, afetivo, você já geralmente fala ele ou ela como se fosse um ser humano, né? He, she. Mas, entenderam? O sinalizador pode ser usado para negativo ou para uma pergunta, interrogação, interrogativo ou negativo. Mas se eu não estou perguntando nem negando nada, eu simplesmente digo he likes, she likes, né? It likes. E se fosse as outras pessoas? Eu, você, nós, vocês. Repetir o you aqui porque you é você ou vocês. Eles ou elas. Então, quando a gente está falando das outras pessoas, não precisa acrescentar um sinalizador, né? Colocando um S, uma marca aqui do plural. Eu falo I like, you like, o he, she, it que é likes. We like, you like, they like. Só para vocês entenderem como funciona essa estrutura aqui do presente. Agora, qual que é o pulo do gato? Qual que é a grande sacada? É você conseguir montar frases, quanto mais verbo, mais vocabulário. Lembra que no vídeo da aula passada eu disse que verbo, vocabulário é como se fosse variáveis. E essa estrutura você encara como se fosse uma constante, algo que sempre vai estar lá por trás. Nunca muda. Sempre a gente está dentro dessa estrutura. O que vai mudar é o vocabulário, né? Verbos e vocabulário, ou talvez aqui você vai usar uma outra pessoa, vai usar o nome de uma pessoa, mas a estrutura no presente é assim. E vamos refletir, vamos pensar, quando que você precisa falar no presente? Você já parou para pensar em que situações que você geralmente fala no presente? Você fala quando você diz algo que para você é uma verdade, por exemplo, a flor é bonita, é um atributo da flor, a flor é bonita, a flor é bela, o cavalo é rápido, né? Ou então quando você diz assim, eu gosto de sorvete, eu gosto de frio, né? Isso é uma declaração, é uma afirmativa declarativa no presente de algo que para você é uma verdade, né? Então, quando você diz que algo é uma verdade, pelo menos para você, ou quando você fala de um atributo, de uma descrição, está descrevendo alguma coisa, você geralmente precisa do presente. Ou quando você tem uma frequência. Eu toco violão todo dia, eu corro todo dia, eu como bem pelo menos 3 vezes por dia, né? Então assim, você está falando de hábitos. Eu tomo banho tantas vezes por dia, eu costumo fazer tal coisa. Sempre você está falando do quê? Do presente. Então é importante entender isso. Eu costumo dizer assim, só não aprende o idioma, qualquer idioma, no caso aqui o idioma inglês, quem não consegue entender que você às vezes fala no presente, eu gosto, ou você fala no passado, eu gostei, eu gostava, ou você fala no futuro, eu vou gostar, ou ele vai gostar. Futuro é uma coisa que vai acontecer. Se você entende esses 3 conceitos, presente, passado e futuro, você com certeza, se souber qual é a estrutura e como utilizar essa estrutura no idioma, você vai conseguir se comunicar. Claro que você vai precisar de algumas estruturas a mais. Por exemplo, aqui eu coloquei uma estrutura que eu não vou falar o nome complexo e acadêmico para não assustar, question clauses e assim por diante, mas eu vou falar o WH, vou chamar de WH. O WH, o que é o WH? É aquela estrutura que nós temos na língua portuguesa também. O que, quem, qual. Poderíamos dizer que no português é o QU, né? Que, qual, quem. O WH são as estruturas que você pergunta o que, onde, então what, que é o que ou qual, where, que significa onde, when, que significa quando, how, que significa como, who, que significa quem. Você tem esse WH nessa posição aqui, ó, quando você quer fazer uma pergunta. Então, por exemplo, eu quero perguntar, você gosta de sorvete? Você gosta de sorvete? Essa frase não tem WH. Eu não estou perguntando o que você gosta. Eu perguntei, você gosta de sorvete? Aí eu vou precisar de um sinalizador de presente. Como eu estou falando do you, eu vou usar o do. Do you, tem que colocar aqui nessa posição, porque eu estou fazendo uma pergunta. Do you like
E como que é sorvete em inglês? Ice cream. Então, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Essa pergunta é o quê? Eu estou perguntando algo, você gosta, não é gostou, gostava, ou vai gostar. Do you like ice cream? E aí eu estou perguntando se para você isso é uma verdade. Você gosta de sorvete? Por isso que eu digo que o presente sempre está relacionado com uma verdade, pelo menos para você. Ou um hábito, algo que é verdade, uma descrição, ou algo que é verdade para você. Um hábito, talvez. E aí se eu quiser perguntar assim, o que você gosta, né? O que você gosta, eu vou usar o WH, what. Aí eu vou colocar a posição aqui, ó, what. Vou precisar de um sinalizador do, por quê? Porque é you. Se fosse he, she, it seria does. Então vou perguntar, what? Pego o sinalizador de presente, coloco aqui, what do you like? Provavelmente aqui embaixo está aparecendo a estrutura. What do you like? Se eu quisesse acrescentar mais verbos, eu poderia dizer assim, o que você gosta de fazer? Eu colocaria aqui, ó, to do. Então, o que você gosta de fazer, desculpa. O que você gosta de fazer? Não gostaria, gosta. Então, what, pega o sinalizador para a pergunta, do presente. What do you like to do? What do you like to do? Está aqui embaixo aparecendo. What do you like to do? I like to... Aí você vai falar o verbo. Swim, nadar. I like to travel, viajar. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto de ler. I like to read. Eu gosto de ler. Então você está dizendo o quê? Está dizendo no presente. Então percebe a estrutura? Então quanto mais WH ajuda também. Por exemplo, onde você quer brincar, por exemplo. Onde você quer brincar? Parece uma frase difícil de falar em inglês. Na hora que você está lá nos Estados Unidos ou em outro país que tem como idioma oficial o inglês, você fica nervoso, meu Deus, como que eu vou montar uma frase, como que eu vou me comunicar e quero falar isso. É importante ter essa estrutura bem automática na sua mente e só com prática mesmo. Mas vou perguntar, onde você quer brincar? Brincar, o verbo brincar é o mesmo que o verbo jogar. Qual que é o verbo brincar e jogar? É o play, verbo to play. To play é o verbo brincar, jogar. Então, se eu quiser dizer onde você quer brincar, eu preciso do onde. Olha o onde em inglês como é que é. Where é uma pergunta? Sim, é uma pergunta. É no presente? São essas duas perguntas que você se faz. É uma pergunta, é no presente. Eu preciso de um sinalizador. Qual deles? Né? Se é uma pergunta, é no presente, eu preciso de um sinalizador. Qual o sinalizador do presente? O do ou does. No caso é você, you. You eu não preciso do does. Então, where do you like? Onde você gosta? Não, era onde você quer brincar, né? Where do you want? Want não é o verbo querer? Where do you want to play? Where do you want to play? Onde você quer brincar? Where do you want to play? Então, veja que eu montei uma frase. Eu entendi que a estrutura é essa. Se é uma pergunta no presente, eu preciso de um auxiliar. Se for uma afirmação, uma declaração, aí eu não preciso de nada disso, só falar I want, eu quero, por exemplo, viajar. I want to travel. Cadê o travel? Né? Se eu quiser dizer alguma coisa assim no presente, declarando, eu não preciso de auxiliar para fazer isso. Só se for terceira pessoa que eu coloco um S lá. Então eu digo, vamos falar assim, eu viajo, você viaja, ela viaja, nós viajamos. Como é que seria isso no inglês? I travel, travel é o verbo viajar. Precisa do verbo, precisa saber o verbo. I travel, you travel, he, she, it. Qual é a tradição histórica? He, she, it. Travels, ele ou ela, viaja, tem que botar esse S aqui, por causa de uma tradição, e não por causa de uma lógica. He, she, travels. We travel. You travel. They travel. E aí eu estou dizendo, eu viajo, você viaja, ele e ela viaja, nós viajamos, vocês viajam, e eles ou elas
viajam, travel. Somente no he, she, it eu tenho que botar he, she, it, tem que colocar o S na conjugação, na hora de falar. Mas basicamente se você entender, se você compreender a estrutura do presente, você consegue se comunicar no presente. Aí vai faltar o quê? Preciso saber falar no passado, quero falar alguma coisa no futuro. Passado e futuro é uma outra aula que a gente vai gravar aqui nessa semana, das 3 estruturas. Essa semana é dedicada a presente, passado e futuro. Nós vamos fazer presente, passado e futuro. Nessa ordem, né? Eu vou ensinar vocês a criar frases, né? Elaborar suas frases no presente, no passado e no futuro. Agora, a gente está falando aqui de verbos que não são verbos que a gente chama de auxiliares, verbos que ajudam, que auxiliam. Porque, por exemplo, se fosse o verbo to be, que é um verbo especial, o verbo to be não funciona dessa forma, ele tem uma forma própria. Ele já em si basta, né? Então, o verbo to be a gente pode abordar numa aula separada. Mas, tirando o verbo to be, que é um verbo auxiliar, a gente tem essa estrutura para se comunicar no presente em inglês. Então, me dá verbo, me dá vocabulário que eu consigo falar corretamente, perguntar algo no presente, negar alguma coisa no presente, ou afirmar ou declarar alguma coisa. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou montar uma outra aqui, ó. Nós vimos que aqui é what é o que, where é onde, when é quando. Eu quero perguntar assim, quando você viaja? Quando você viaja? Não é quando você vai viajar, nem quando você viajou. Eu estou perguntando, quando você viaja? Quando você viaja é o quê? É presente. É presente. Quando você tem o hábito de viajar, a gente está falando de coisa habitual, rotineira. Quando você viaja? Geralmente eu viajo em julho, ou geralmente eu viajo no final do ano. Quando você tem o hábito de viajar, percebe? O importante é você ter esse discernimento de presente, passado e futuro, quando você aprende qualquer idioma. Então olha só, quando você viaja, when, preciso de um auxiliar, é do ou does? Você é you. Então when, do, aqui ó, when do you, o do tem que estar aqui nessa posição de pergunta. When do you travel? Quando você viaja? Quando você tem esse... quando que geralmente você viaja? Essa que é a ideia, né? When do you travel? When do you travel? Deve estar aparecendo também aqui embaixo para você entender a estrutura. When do you travel? Quando você viaja? Percebe? Então, na verdade, essa é a estrutura para se comunicar no presente. Se fosse quando ele viaja, quando ele geralmente viaja, né? Quando ele viaja, seria when. Eu uso do? Não, eu tenho does, que é para pergunta, sinalizador de pergunta para o he, she, it. When does he travel? Quando ele viaja. Percebe? A gente está bem raiz aqui, pegando o idioma bem na sua forma mais simplista, mais simples, né? Eu não quero transformar essa aula aqui em algo complexo. A ideia é você entender como que essa estrutura aqui funciona. Se você não entendeu, assiste de novo o vídeo até entender como que é a lógica que está aqui por trás, como é essa estrutura. A gente está estudando, tem um nome, é claro, isso aqui é Simple Present, Present Simple, dependendo se é Inglaterra, Estados Unidos, então a gente está aprendendo o presente, como se comunicar no presente. Vamos pegar mais aqui, ó. How significa como. Eu posso perguntar assim, como você viaja, por exemplo. A gente falou do verbo travel. Como você viaja? How, eu preciso do auxiliar do, vem pra cá. How do you travel? By car, by train, by airplane. De carro, de trem, de avião. Né? Então, como você viaja? How do you travel? E se eu perguntar como você gosta de viajar? Olha só, how nessa posição, auxiliar de presente para o you aqui. How do you like? Vou acrescentar mais verbo depois do like. Preciso do separador que é o to. How do you like to travel? Olha aqui embaixo, estou dizendo como você gosta de viajar. How do you like to travel? Percebe?
Você vê que realmente é uma estrutura que você vai montando como se fosse um Lego, você vai montando frases com essa estrutura aqui, né? E por último, who. Olha que interessante. Esse aqui, who, significa o quê? Quem. Se você pergunta quem, você não sabe quem. Você não sabe quem é a pessoa, quem é o sujeito. E aí, como é que fica? Como é que fica, então, uma pergunta com who? Quem gosta de viajar? Quero perguntar, quem gosta de viajar? Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu não sei se é I, you, he, she, it, we, you, they. Eu não sei qual é o sujeito, qual é a pessoa. Então eu vou dizer, o que eu digo? Eu digo sem ter o sinalizador aqui. É uma exceção, né? Olha que interessante. É um sujeito, como é um sujeito oculto, porque você não sabe quem. Quem gosta de viajar? Eu vou dizer assim, ó. Who, como eu não tenho sujeito, eu vou considerar como se fosse he, she, it. Who likes to travel? Olha que interessante. Isso é uma anomalia, né? É uma coisa fora da caixa. Não tem sujeito. Eu estou dizendo quem gosta de viajar. Who likes to travel? Quem gosta de viajar? Who likes to travel? Então, ó, who aqui na posição. Não sei quem é o sujeito. Coloco o like com o S. Já que eu não sei, eu considero terceira pessoa. Who likes to travel? Aí eu colocaria travel aqui depois. Who likes to travel? Olha aqui embaixo. Tá bom? Espero que nesse vídeo rápido você tenha compreendido finalmente como que é a estrutura geral para falar no presente em inglês. Você precisa de verbos, você precisa das pessoas, entender que o sinalizador geral é do, se for he, she, it é does, mas em que situação? Numa pergunta ele vem para essa posição, numa negativa você usa don't ou doesn't, ou do not ou does not, e aí você vai montar sua frase, colocando aqui a partícula negativa aqui, ó, e falando se for negativo. Se for no presente, um verbo qualquer aqui, você vai conjugar assim, I like, you travel, por exemplo, he, she understands. Afirmativo tem que ter também um sinal que é he, she, it, olha lá. We do or we make, you do or you make, they want, eles querem, tá vendo? Eu tô brincando aqui com os verbos, tá? Mas você poderia colocar qualquer verbo aqui. A ideia, a constante é essa, a ideia é a mesma. Você vai conjugar qualquer verbo desses aqui. Olha só, like é gostar, to travel, viajar, to understand é o verbo entender, to do é fazer genérico, make tem a ver com preparação, elaboração, criação, want é o verbo querer. Então se eu conjugo aqui o verbo no presente e na afirmativa, vou dizer vamos pegar o verbo like, gostar. I like, you like, he, she, it likes, tem que botar o S, terceira pessoa, afirmativo. We like, you like, they like. Se eu estiver perguntando do, a sinalizador geral, né? Vem aqui do I like, do you like, does para he, she, it, vamos pegar o does aqui, ó. Coloca na posição de pergunta. Does he like? Does she like? Does it like? Do we like? Nós gostamos? Do we like? Do you, que you pode ser você ou vocês. Do you like? Do they like? Então você está montando aí uma estrutura interrogativa, ou seja, pergunta no presente. E se tratando de negativo, você vai só acrescentar o not depois do sinalizador. Vamos fazer a negativa aqui do verbo like, gostar. Eu não gosto. I don't like. Do not, que pode ser don't. I don't like. You don't like. He, she, it does not or doesn't like. We don't like ou do not like. You do not like pode ser vocês não gostam. You do not like or you don't like. They don't like. Tá bom? Então aqui nós esgotamos o estudo da estrutura no presente. Lembrando que a exceção aqui, uma forma própria é o verbo to be, que tem toda a sua forma própria no presente. Mas genericamente falando, os outros verbos, sem ser o verbo ser, estar, o verbo to be, é assim que funciona, tá bom? Espero que essa aula ajude você a entender como é uma estrutura no presente, na língua inglesa,
E te vejo na próxima aula. Nós vamos falar sobre o passado. Muitos consideram o passado a parte mais difícil da língua inglesa. Então, no próximo vídeo a gente vai dar uma estudada nisso aí, tá bom? Thank you very much for watching this class and see you next class, my friend. Bye bye. Se você quiser adquirir o nosso curso, nós temos um curso online completo. Estamos num preço promocional. Esse curso é dentro de uma plataforma de ensino à distância, onde você pode fazer os exercícios online, praticar, tirar suas dúvidas no sistema de WhatsApp do curso. E eu vou deixar o link aqui, em algum lugar desse vídeo, à sua disposição para conhecer o nosso curso online, tá bom?